Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa terceira aula do curso de ASP.NET MVC. Nesta aula eu vou apresentar a ASP.NET MVC, falar do padrão MVC, do framework MVC e como o MVC funciona. A ASP.NET MVC ela nada mais é do que uma implementação da arquitetura MVC, do padrão MVC para a ASP.NET, usando um framework. O objetivo dessa implementação é criar aplicações web usando o padrão MVC e fornecer uma alternativa ao modelo Web Forms da ASP.NET. O framework ASP.NET MVC ele fornece um ambiente robusto e leve que está integrado aos recursos da ASP.NET e está definido no namespace system.web.mvc. E ele apresenta os componentes Model, que são os objetos do modelo, sendo as partes da aplicação que incrementam a lógica e o domínio de dados da aplicação, e retornam e armazenam o estado do modelo em um banco de dados. As views ou visões, que são os componentes que exibem a interface do usuário, em geral criado a partir do model, mas não necessariamente tem que ser criado a partir do model. Nós vamos ver que podemos gerar view a partir do controller. E os controllers, ou controladores, que são os componentes que tratam com a interação do usuário, trabalham com o modelo e selecionam uma visão para ser exibida. Dessa forma, uma aplicação MVC, você tem a view, que somente exibe a informação, o controller, que somente trata e retorna a entrada do usuário, e a interação do módulo com a sua camada de domínio de dados. Como eu falei, a ASP.NET MVC ela implementa a arquitetura MVC. Então, e o que vem a ser a arquitetura MVC? A arquitetura MVC, ou Model View Controller, foi a primeira vez mencionada em 1979 na Xerox, usando o Smalltalk. O objetivo da arquitetura MVC é isolar a lógica da interface do usuário, realizando a separação das responsabilidades. Então, essa arquitetura ela fornece uma maneira de dividir a funcionalidade envolvida na manutenção e apresentação dos dados de uma aplicação. Aqui na arquitetura MVC, o modelo ele representa os dados da aplicação e as regras de negócio que governam o acesso e a modificação dos dados. O modelo ele mantém o estado persistente do negócio e fornece ao controlador a capacidade de acessar as funcionalidades da aplicação encapsuladas pelo próprio modelo. O componente de visualização renderiza o conteúdo de uma parte particular do modelo e encaminha para o controlador as ações do usuário. Ele acessa também os dados do modelo via controlador e define como esses dados devem ser apresentados. Então, o controlador ele define o comportamento da aplicação e é ele que interpreta as ações do usuário e as mapeia para a chamada. Essa arquitetura MVC ela foi implementada no framework ASP.NET MVC. O framework, então, ele é mais do que apenas um padrão. Ele agrega diversos recursos que ajudam os desenvolvedores a manter as boas práticas e ajuda o desenvolvedor a ter produtividade. Então, as aplicações ASP.NET MVC, além de implementar o padrão de projeto MVC, agregam diversos recursos que ajudam os desenvolvedores a manter as boas práticas, como, por exemplo, View Engine, Model Bind, os HTML Helpers, os templates, os filters, o scaffolding, todos eles são recursos que o framework ASP.NET MVC oferece aos desenvolvedores juntamente com o padrão MVC para o desenvolvimento de aplicações web usando o padrão MVC. O framework ASP.NET MVC está focado em fornecer um framework de desenvolvimento web usando o padrão MVC que executa na plataforma .NET e oferece os benefícios do código gerenciado, das expressões lambdas, do dynamic, dos tipos anônimos. Então, tudo isso fica integrado no framework, também na plataforma .NET.
Assim, o framework ASP.NET MVC aplica os princípios fundamentais encontrados na maioria dos frameworks web baseados em MVC. E esses princípios são a Convenção sobre a Configuração, tá? Que foi popularizado pelo Ruby on Rails, a capacidade de conexão sempre que possível e a filosofia de tentar ser útil, mas se for necessário, ele sai do caminho, deixa o desenvolvedor seguir a sua própria implementação. E falando sobre a Convenção sobre configuração, o framework ASP.NET MVC adota algumas convenções. Por exemplo, quando você cria uma aplicação usando o ASP.NET MVC, o framework ASP.NET MVC, você vai notar que você vai encontrar sempre três partes: controllers, models e as views. Isso é uma convenção que o framework segue. Ele faz isso de forma a facilitar a vida do desenvolvedor. Fazendo isso, nós não temos que definir os nomes dessas pastas no webconfig. Por convenção, elas já estão prontas para serem usadas. Outras convenções que o framework ASP.NET MVC usa, eu vou mostrar para você. Eu vou abrir aqui um projeto ASP.NET MVC criado, ele está vazio, né? Ele só tem a estrutura básica. Cada nome de classe do controlador termina com o sufixo controller. Account controller, home controller, manage controller. Isso é uma convenção que é seguida pelo framework. Tá? E existe uma única pasta view, né? Onde todas as views do projeto são armazenadas. Sendo que para cada controlador é criada uma pasta não considerando o sufixo controller com o nome do controlador. Por exemplo, o controlador account controller, as views desse controlador ficam dentro da pasta view, na subpasta account, que é o nome do controlador, não considerando o sufixo controller. Essa é uma outra convenção. Qualquer outra view que não seja uma view que esteja vinculada a um controller é colocada na pasta shared. Isso é uma outra convenção. A convenção sobre configuração usada pelo ASP.NET, pelo framework ASP.NET MVC, é uma maneira de facilitar a vida do desenvolvedor. Você vai ver que nós podemos gerar views automaticamente, né, usando o scaffold, que nos gera toda a estrutura das views, né, criando automaticamente as pastas e as views, né, que nós podemos editar e depois alterar. Quais são as vantagens do ASP.NET MVC? Primeiro, a total separação das responsabilidades. Tá? O view e o controle, eles separam as responsabilidades de lógica da interface. Você tem a testabilidade, tanto é que quando você vai criar uma aplicação, um novo projeto do tipo ASP.NET MVC, você tem a opção de já criar os testes unitários na sua aplicação. Tá? Aproveitando a facilidade que você tem para realizar testes unitários no framework ASP.NET MVC. O código é facilmente reutilizado, porque você não tem aquele acoplamento que o WebForms tem no code behind. A escalabilidade, né? A manutenção fica facilitada. Ele é bem mais leve que o ASP.NET WebForms, porque você não tem view state, você não tem os controles de formulários, né? Você usa a renderização no HTML usando a sintaxe Razor, que vai gerar o mínimo de HTML possível. E você tem total controle sobre HTML e o JavaScript gerado. Ele dá suporte ao TDD, que é o Test Driven Development, e funciona bem com aplicativos web que são suportados por grande equipe de desenvolvedores. Você pode separar, né, o desenvolvimento do seu projeto MVC, né, deixando a parte visual com o pessoal do designer, enquanto os desenvolvedores cuidam do suporte da estrutura e da lógica e das regras de negócio da sua aplicação. Então, essas são as vantagens, né, da ASP.NET MVC. Mas só existem vantagens? É claro que não, né?
dependendo do tipo de desenvolvimento que você for fazer, tá? Por exemplo, a ASP.NET MVC você não possui os controles de servidores, tá? Você não tem nada pronto ali para utilizar. Existem componentes de terceiro, é claro. Tá? Ela não é drag and drop, tá? A curva de aprendizado é maior e você tem que escrever mais código. Tá? Mas, apesar de tudo isso, a ASP.NET MVC e o Web Forms, eles continuam tendo alguma coisa em comum, como o servidor IIS, né? Ambas as aplicações rodam no IIS, e eles usam, ambas as aplicações utilizam o ambiente de desenvolvimento do Visual Studio, e são aplicações ASP.NET. Então você vai ter a plataforma, a plataforma .NET, a plataforma ASP.NET, e você tem o framework ASP.NET MVC, e você tem o framework ASP.NET Web Forms, e você depois tem as APIs e os sites. Então, se você, dependendo do cenário, precisar de um desenvolvimento bem rápido de uma aplicação mais simples, né, você pode usar o modelo Web Forms, porque você não vai ter os controles de servidor, né, você não vai ter o drag and drop, tá? E se você tem uma equipe que não domina o ASP.NET MVC, você precisa entregar um projeto, né, web que não seja muito complexo, você pode continuar usando o Web Forms. Mas, fora esses cenários, né, a recomendação é que você use os recursos da ASP.NET MVC. E como é que funciona a ASP.NET MVC? Bem, a ASP.NET MVC ela funciona da seguinte maneira. O usuário faz uma requisição de algum recurso no servidor. A requisição chega ao controlador. Então o controlador ele é o coração da ASP.NET MVC. É ele que todas as requisições primeiro chegam no controlador. Tá? Então, o mecanismo de roteamento, que é outra característica do framework ASP.NET MVC, é responsável por decidir qual pedido será tratado por qual controlador. Tá? Então, o controlador, se for necessário, ele se comunica com o model. Tá? Muitas vezes existem cenários que você não vai ter um model definido. Tá? É bem raro, mas existem, e você não precisa disso. Então, o model existindo, ele vai operar sobre banco de dados ou alguma outra fonte de dados, tá? E vai retornar os dados em forma de objetos de negócio, claro, para o controlador. O controlador escolhe a visualização adequada, né? Dependendo do que ele quer exibir, às vezes podem conter tabelas, HTML, menus, caixas de texto, tá? E ele passa os dados, né, os dados do modelo recuperados do model, né, na etapa anterior, para a view, escolhida pelo controlador, onde os dados serão preenchidos de acordo com a conveniência. Então o controlador envia de volta a view para o usuário. Então no modelo de desenvolvimento ASP.NET MVC, as requisições que vêm do usuário ou de um navegador web, através do usuário, elas são mapeadas para as ações do controlador. Tá? Lembre que no ASP.NET Web Forms, tá, as requisições são mapeadas para páginas, para arquivos físicos no servidor. E no ASP.NET MVC, isso não existe. Tá? O desenvolvimento no ASP.NET MVC é centrado na lógica da aplicação, ou seja, no mapeamento das URLs que são mapeadas para métodos actions que existem no controlador. Então, repetindo, né, no modelo de desenvolvimento ASP.NET MVC, as requisições do navegador são mapeadas para ações do controlador. São as actions do controlador. E o desenvolvimento é centrado na lógica da aplicação. Tá? Isso é feito usando-se o roteamento. Então, na próxima aula, nós vamos mostrar a estrutura de uma aplicação ASP.NET MVC em detalhes.